por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, nos trazer até aqui para reunirmos como igreja. Senhor Jesus, como a igreja em Angicos, ó Senhor Jesus, Senhor, estamos sendo edificados. Ó Senhor Jesus, estamos no processo, estamos amadurecendo e contamos com a simpatia dos irmãos, contamos também com a tua vida se dispensando para cada um de nós. Senhor Jesus, não nós vivendo, mas o Senhor vivendo em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nos dá tal experiência essa noite com a tua palavra. Ó Senhor Jesus, que seja falada, que seja escrita, ou que esteja já dentro de nós. Ó Senhor Jesus, nos conformando, nos transformando na tua imagem e semelhança. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Essa semana nós estamos desfrutando da mensagem 16. Senhor Jesus. E ela tem o título ela tem o título da conferência no geral, né? Uma parte, né? Pedras vivas para a edificação. Senhor Jesus. Vamos ler? Amém. Mais com mais vigor. Pedras vivas para a edificação. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fala para o irmão. Irmão, você é uma pedra viva. E fala para ele, você é útil para a edificação. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos vivendo bons momentos de vida de igreja, da qual o Senhor tem dispensado muita palavra. E de pedras brutas que nós éramos, nós estamos vivos. Senhor Jesus, a palavra do Senhor faz algo, né, totalmente fora do comum, né? Pedras brutas em pedras vivas. Senhor Jesus, porque, irmãos, Deus tem um objetivo. Ó Senhor Jesus, o plano eterno de Deus é edificar a sua casa, edificar a igreja. Senhor Jesus, e Ele pagou alto preço por isso. Ele foi à cruz e morreu por mim e por você. Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. E após aquele acontecimento, séculos se passaram, da qual eu e você não tinha noção de nada, de nenhuma existência. O Senhor chegou até o nosso tempo com esse objetivo. Senhor Jesus, você imagina, irmãos, 2000 anos que isso aconteceu, da salvação que o Senhor preparou em Cristo, Deus preparou em Cristo para nos salvar. E eu e você já estavam inseridos. A sua família, a minha família já estava inserido nesse tempo. Para um conjunto, algo, né, totalmente trilhado por Deus, para que eu e você estivessem aqui hoje como a igreja. Senhor Jesus, irmãos, isso é algo espetacular, que a gente não pode, na nossa mente tão pequena e tão limitada, para entendermos isso melhor. Senhor Jesus, mas se tornou um fato entre nós. Nós cremos nisso, não cremos? Senhor Jesus, a palavra do Senhor
nesses últimos tempos, está fazendo isso em mim e em você. Está nos transformando totalmente para a edificação da casa de Deus. Senhor Jesus, nós já vimos isso em figuras lá no Antigo Testamento. Irmãos, e tudo aquilo foi por água abaixo. Pedras brutas eram edificadas uma sobre outra e fizeram grandes muralhas, grande estrutura física. E ali era a casa de Deus, e aquilo ali não... O Senhor diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E em 3 dias eu levantarei. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, aí... Algo que não existia, nós não éramos nem povo. O Senhor nos chamou. Pela graça. E pelo ouvir da minha e da sua fé. Nós nos transformou, nós nos formamos hoje. Como membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus. Senhor Jesus. Um dia a semente foi semeada. Em mim e em você. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor semeou no meu e no seu coração. Porque o plano dele era que eu e você estivesse. E nós estamos. Senhor Jesus. Fala para o irmão, irmão, o plano de Deus era que você estivesse aqui. Senhor Jesus. O Senhor plantou no seu coração uma semente, na sua terra. A terra do homem é o quê? É o coração. Senhor Jesus, o Senhor veio e plantou no seu coração a semente dele. Porque o Senhor simplesmente te quer. E ele falou, você agora é meu. E a obra que ele começou, ele vai findar. A edificação que ele começou, ele vai concluir. E ele quer eu e você nessa edificação. Senhor Jesus, que nós possamos estar preparados. E não possamos tombar de qualquer maneira, por qualquer fato, por qualquer visão que temos. Mas, irmãos, permaneça. Persevera. Fala para o irmão, irmão, persevera. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. João 15:1 diz o quê? Senhor Jesus. João 15:1 diz o quê? Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Senhor Jesus, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Senhor Jesus, irmãos, o Senhor quer que eu e você esteja ligado nele direto. Não saia. Porque você é útil para algo que ele criou. A edificação da igreja está acontecendo. As coisas estão muito rápidas, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor está voltando. O Jobson tem compartilhado que, irmãos, olha só, esses irmãos vivem de uma maneira, né, vivendo uma vida espiritual tão acelerada. Ele compartilhou em Nova Cruz, domingo. Irmãos, o Senhor, se tiver aí, 5 anos para voltar. 5 anos. Senhor Jesus. Irmãos, os acontecimentos estão aí. Vocês têm assistido os noticiários? A situação que está, econômica. O que mais? Política, geopolítica. Irmãos, está uma bagunça só. E nós estamos vivendo no meio dessa bagunça. Mas como é que você está vivendo no meio dessa bagunça?
Você está ligado à videira? Vós sois o quê? Ramos. Se o ramo estiver fora da videira, ele vai secar. Não tem como vida fluir, entrar. Por quê? Porque está cortado. Senhor Jesus, eu e você estamos ligados nessa videira. Não podemos sair. Vai vir muitas coisas, mais do que já está acontecendo. Mas eu e você não pode sair. Eu e você fomos enxertados. Senhor Jesus, nós não merecíamos, mas fomos. E quem fez isso foi o próprio Senhor. Eu quero Geraldo aqui, pegado a mim. Senhor Jesus, então, irmãos, os acontecimentos estão tremendos. Eu estava vendo esses dias, se eu não estou enganado, foi no Instagram, postaram, há 4, 5 dias atrás, o relógio do fim dos tempos, que eles chamam eles dão outro nome, de Apocalipse. Irmãos, andou mais 2 segundos. Como é que eles têm essa noção desse relógio? O que é que eles fazem? Irmãos, grandes estudiosos que não vêm estudando de hoje não, é de muito tempo. Aí eles estudam os acontecimentos que acontecem com catástrofes. Estuda a Bíblia para ver relatos bíblicos da volta do Senhor, dos fins dos tempos, que a Bíblia mostra que vai ter um fim. Eles também vê a questão política, como é que está, e eles fazem cálculo em cima de tudo isso. E nós temos poucos segundos, irmãos, para o Senhor voltar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e eu e você precisa estar como? Está ligado à videira. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Lucas 8:1. Senhor Jesus. Lucas 8:1. Senhor Jesus, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Senhor Jesus, irmãos, os 12 iam com ele. Iam com ele. Passou, irmãos. Passou o tempo dos 12. Os 12 multiplicaram. E hoje é eu e você. Senhor Jesus, o que é que eu e você está fazendo? De aldeia em aldeia, pregando o evangelho de Deus, anunciando, Senhor Jesus, para que eu estou ligado à videira? E como é que eu estou edificando a casa de Deus? Por um lado tem uma figura, né, de uma edificação, né? Mas a edificação é com pedras vivas, se movimentando. Senhor Jesus, se interagindo com a vida de Deus, circulando. Por que isso, irmãos? Porque o Senhor ainda tem, irmãos, mais pessoas para ganhar. E eu e você ainda precisa ser mais ganho ainda. Senhor Jesus, quando nós cremos no Senhor, o Senhor plantou aonde? Plantou na boa terra. Senhor Jesus, quando o Senhor ressuscitou, Ele se tornou o Espírito que dá vida e entrou aonde? No nosso espírito.
Ele entrou no nosso espírito. Por ele estar no nosso espírito, a consciência se ativou. E a consciência é uma parte do coração. E agora o Senhor está querendo ganhar todo o nosso ser tripartido. Já ganhou o espírito, quer ganhar o quê? A alma. Senhor Jesus. A transfiguração do corpo é com o Senhor quando o Senhor voltar. Mas a nossa alma precisa ser ganha. E ela vai ser ganha quando nós negarmos a nós mesmos e sairmos. A igreja foi criada, foi gerada, irmãos, para pregar o evangelho do reino. Senhor Jesus. Deus conta conosco. Amém? Pergunta ao irmão se Deus conta com ele. Ó Senhor Jesus. Nós vivemos no interior, né, pequeno, né, para algumas cidades polo que existe. E às vezes nós pensamos, e realmente também é verídico, né, que é uma cidade pacata, né, para algumas metrópoles que existem. Irmãos, saiu alguns adolescentes no nosso meio aqui, né, deixou de viver junto conosco aqui. E estão tendo experiências em cidades maiores, né? E esses adolescentes, irmãos, o Senhor, Ele está com pressa. O Senhor, Ele está levantando os capitães e as tropas para avançar mais. Porque, irmãos, Jerusalém, vocês lembram de Atos dos Apóstolos? Multiplicação de 3.000 irmãos de uma vez. E quando a gente ouve ali o relato de Pedro, e vê o relato dos apóstolos, e a gente vê, partiam o pão de casa em casa. Era salteado, irmão. Era salteado o partir do pão, não dava para reunir todos não. De casa em casa partia o pão, eram muitos irmãos. Comiam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. E ali estava uma esfera muito gostosa. Mas o Senhor, Ele não via só Jerusalém. Porque Ele não veio só para salvar Jerusalém. Senhor Jesus. E ali foi levantada uma situação na igreja. Aí os irmãos se espalharam rapidamente. Porque o Senhor quer que pregue o evangelho do reino até onde? Até os confins da terra. Às vezes nós geramos irmãos nas igrejas e né, isso não é a situação da igreja Angicos. E quer que os irmãos fiquem na igreja. Não quer que saia, né? Irmãos, quem está ganhando é quem sai. A igreja Angicos é bem-aventurada. Tem jovens e tem adolescentes aí, se dando para o Senhor. E os que estão em Angicos estão querendo se dar também. Vai ficar quem? Se só a história vai ficar, é bom que a história aprenda grito de guerra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, olha só. É 30 jovens e adolescentes para o Japão e Coreia. 30 jovens e adolescentes para os Estados Unidos. 30 jovens e adolescentes para a Europa. 30 jovens e adolescentes para a África. Está se levantando um batalhão e está se espalhando, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus conta com você, irmão. Fala para o irmão aí. Fala para o irmão.
Senhor Jesus, a visão que o Senhor nos deu, irmão, da igreja, a visão que o Senhor nos deu da igreja, traz para nós algo que, puxa, é fora de tempo, é fora da caixa. Senhor Jesus, Deus, Ele tem feito algo maravilhoso no nosso meio. Agora por quê? Porque nós estamos na palavra. Senhor Jesus, nós não somos indiferentes à palavra que o Senhor tem falado hoje para nós. Nós somos um. Aí o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 1 Pedro. Pedro 1, versículo 23. Sim. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra que está fazendo isso no nosso meio. Quanto mais nós vamos e estamos na palavra, irmãos, mais acessível a gente é para as coisas do Senhor. Mais aberto nós somos para a palavra que o Senhor está falando, recebermos como uma boa terra. Tudo é por meio da palavra, né? Senhor Jesus, até a boa terra para ajeitar, para receber a semente, irmãos, tem que ser a palavra que esteja ali mexendo. Senhor Jesus, por isso que nós falamos muito, né, de circulação da vida, né? A circulação da vida, irmãos, é a palavra circulando, mexendo no nosso meio. Cada um tendo uma experiência diferente uma da outra. A terra fica nutrida e a semente cresce para valer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quem mexe com terra sabe, né? Quando coloca um adubozinho na terra, que planta a semente sai com uma força tremenda. O desenvolvimento é bonito. Senhor Jesus, assim somos nós na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, capítulo 2, é os versículos que a gente leu, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Capítulo 2, versículo 1. Senhor Jesus, de hipocrisia e de invejas e de toda sorte de maledicências. Senhor Jesus, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Senhor Jesus, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu preciso de salvação. Você precisa de quê? Senhor Jesus. Fala para o irmão, irmão, você precisa de salvação. O que é que vai dar essa salvação, esse crescimento a mim e a você? Irmão, é a palavra. Senhor Jesus, desejai ardentemente, assim como uma criança, o leite materno, nós, o leite espiritual que é a palavra. Senhor Jesus, quando tiver com fome, irmãos, chore. Quando tiver com fome da palavra, chore. Chore e diga papai. Papai. Não é mamãe não, é papai. Abba, pai. Senhor Jesus. O Senhor tem tanto leite para lhe dar, irmão. Você vai crescer saudável. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos dar sequência aqui. Senhor Jesus, chegando-vos para ele. Eu terminei? Terminei no 2, não foi? Se é que... Sim, tendes a experimentar de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas pedra para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Senhor Jesus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem dela crê não será de modo algum envergonhado. Pois, para vós outros, portanto, os que credes, e a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo soberbos. Sim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Senhor Jesus, o que a palavra faz, hein? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, nós temos direito por meio de fé. Porque a fé, quando vem a nós, ela não vem de qualquer maneira. Ela vem com poder, nos dando os direitos, aquilo que Deus, aquilo que Cristo é. Liga e constrói. Senhor Jesus, se deu por meio da fé e o poder na palavra. Senhor Jesus. Mas eu e você não era coisa boa. Nós temos esse direito, nós temos essa estrutura toda formada, toda montada. Nós só estamos aqui, irmãos, para desfrutar. E para simplesmente se dispor após o desfrute. Mas quem éramos? Senhor Jesus. 1 Pedro 1,18 diz. 1 Pedro 1,18. Isso mesmo. Senhor Jesus, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós fomos criados, Senhor Jesus, com uma herança tão ruim. Mas não é culpa dos nossos pais, porque também eles foram criados da mesma forma. Temos uma herança, temos um legado terrível. Senhor Jesus, mas Deus em Cristo nos dá esperança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Pedro 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou. Vocês estão aqui por quê?
Eu fui chamado. Eu fui chamado. E você? Diga, eu fui chamado. Senhor Jesus, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos, também vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O legado que nós tínhamos, irmãos, é para nós só não nos acharmos os bambambam, tá bom? O fútil procedimento que veio de nossos pais é só para nós não acharmos. Reconhecermos quem nós somos realmente pelo pecado, que ainda habita em nós, circula em nós, querendo também nos tragar. Porque também ele tem um objetivo. Essa natureza pecaminosa que habita em nós é a natureza de Satanás. Ele, desde o princípio que ele é suicida, ele quer lhe tornar também. Senhor Jesus, mas nós temos um santo que nos chamou. Senhor Jesus, o santo nos chamou. Para quê? Para ser santo. Ó Senhor Jesus, aí o Senhor nos separou de muitas coisas. Você ainda precisa se separar de algo? Senhor Jesus, não estamos ainda salvos por completo, né? Aquela salvação, né, da alma. Senhor Jesus, graças ao Senhor que o nosso espírito foi ativado novamente. Aí começa uma salvação completa em nós. Pensamentos, vontade, emoções, começa a mudar. Senhor Jesus, começamos a ser contagiados pela vida de Deus. A partir do momento que vamos à palavra, me apego à palavra, né? O hino? Me apego à palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, estamos aqui com tudo isso que nós temos direito, que o Senhor nos deu. Estamos aqui para cooperarmos com o Senhor, cooperarmos com Deus. Senhor Jesus, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele quer você cooperando com Ele. Irmãos, Deus quer você como cooperador dEle. Pergunta ao irmão, você está entendendo isso? Está conseguindo compreender o grau de quê? Não é só de a proximidade, não. Mas o grau de... é grande. Agora me fugiu a palavra. De responsabilidade. Certo? Você dá para entender o grau de responsabilidade que você tem hoje? Você é cooperador de Deus. O que você fizer pode atrapalhar Deus ou não. Aí você quer deixar Deus triste? Quer que Deus sofra? Deus diz, olha, eu quero salvar tal pessoa. Aí coloca você na presença daquela pessoa e você sufocado com as suas coisas,
passa despercebido, nem pergunta a essa pessoa, posso orar por você? Aí com pouco tempo ou algum tempo você não vê mais essa pessoa e essa pessoa morreu. Já aconteceu isso com você? Já perdeu alguma oportunidade dessa? Eu já. Eu não sei se chegou a crer por intermédio de outros. Senhor Jesus, até hoje eu me lembro. Um cliente meu depois de Florânia, como é o nome? Dezinha morou lá. São Vicente. Um cliente meu em São Vicente. Eu cheguei na casa dele com o produto, né, para mostrar a ele que ele era meu cliente, sempre comprava. Ele tinha acabado de chegar do hospital de Natal. Esse hospital já tinha dado todo o veredito. Os filhos que trazer ele para ele morrer em casa. Assinou lá os documentos para precisava assinar, veio para casa para morrer em casa. O filho dele também era cliente meu. Então ele me chamou lá para dentro para ver ele. E lá ele está realmente como é que os mais velhos chamam? No leito da morte, mas tem outro ditadozinho, né? Na ânsia da morte. Né? Aí ele me falou, olha, ele está na ânsia da morte. Não falava mais, só arquejando. E ali, que tristeza. Estava rodeado de beatas do catolicismo. E eu simplesmente só invocava o nome do Senhor. Mas ainda peguei na mão dele, invoquei o nome do Senhor, mas não pedi para ele invocar. Irmãos, entendia. Mas ali era para acontecer uma oração. Mas eu não fico com muito peso na consciência, tá bom? Eu procuro não ficar com a consciência pesada com respeito a isso. Porque o crer está relacionado ao coração da pessoa. O coração dele, eu não conhecia. Quem conhece é Deus, né? Então, que o Senhor possa ter ganhado ele para ele. Na sua ânsia de morte ou antes, tá bom? Senhor Jesus, mas o que é que eu quero dizer, irmãos? Que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Aproveitar as oportunidades. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. É por isso que existe um desespero tão grande no Senhor hoje, no momento de nós sairmos, pregar o Evangelho. Olha só, os encargos que está vindo agora aí. Irmãos, é para as igrejas sair. É para as igrejas sair para outra cidade que ainda não foi ganho. Se movimentar, sabe? Se movimentar. Senhor Jesus, está queimando no coração de Pedro Dong, de sair para outras cidades. Os irmãos assistiram a live de quinta-feira? Ele falou sobre isso também. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a igreja em Angicos hoje está muito reduzida, né? Mas, mesmo reduzida, para esse encargo os irmãos dizem amém? Amém. Amém. Senhor Jesus. Então somos um, tá bom? Vamos fazer pequenos grupos e desfrutar, amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus.
ela se apaixonou por esse encargo, né? E queria fazer parte. Aí eu não tinha nem superado ainda a ida de Áquila. Aí eu digo, agora Esther. Aí eu digo, tenha calma mais um pouquinho. E eu passei, e teve a ida dela. Irmãos, eu confesso a vocês que eu passei a semana todinha chorando. Todinha chorando, quase. Mas eu pedi ao Senhor conforto, porque eu sabia onde era que a minha filha ia estar. E lá em Nova Cruz, aquela palavra que eu ouvi lá, foi todinha para mim. O irmão estava falando lá que falta no máximo 5 anos para que o Senhor volte. Irmão, será que isso é muito tempo? É muito pouco tempo. E o irmão estava falando justamente sobre as casas de adolescente. Falando dos jovens ter se dispensado para a casa do adolescente. Mesmo tão jovem, estava até compartilhando com ela quando a gente vem de Natal, que conforto tem a casa do adolescente, né? As camas, tudo perto de uma da outra, o quarto dorme várias pessoas, não são só uma pessoa. Esses meninos têm todo o conforto em casa, passam o dia no celular. E uma casa de adolescente, eles mesmo sabendo todas as regras, eles querem ir. Mas o que é isso? É porque eles querem? É a vida do Senhor que está trabalhando neles. E hoje eu pude perceber isso, mas eu chorava, mas eu tinha essa convicção de saber onde é que realmente minha filha estava. Enquanto eu chorava porque ela tinha ido, tinha outras mães chorando aí, sabe por quê? Porque na época delas não tiveram essa oportunidade. E lá quando o irmão estava falando sobre essas novas ferramentas, que eles ouvem e eles querem correr e praticar. Eles não pensam, não, querem correr e praticar. A gente ainda vem com um monte de analisações, mas eles não, eles querem correr e praticar. E quando o irmão falou sobre essa ferramenta, ele falou lá que tinha uma irmã que ela era viúva e ela tinha só uma filha, e a filha dela foi para a casa adolescente. Ela botou a filha na casa adolescente. E depois de tudo isso, quando terminou a reunião, aí aqueles mãe, ainda bem que a senhora não é viúva. A senhora ainda tem painho. Mas, irmão, eu louvo ao Senhor por isso. Por eles realmente ter se dado de guardar o tempo deles e entregar o tempo deles ao Senhor. Para que o Senhor possa trabalhar. E Esther conversava comigo e dizia, mãe, eu estou precisando ir para aquela adolescente. Eu estou precisando sair de celular. Só quem entendia isso é realmente quem está vivendo hoje a vida da igreja. E o irmão falou justamente isso, que hoje o que está tirando totalmente a concentração dos jovens, ele falou de computador, mini computador, né? Que hoje é na palma da mão. Está acesso a eles a todo momento, eles podem acessar em qualquer momento, até mesmo nas reuniões. Eles estão acessando. Muitas vezes está ali, corpo presente, mas muitas vezes a mente está lá navegando, ninguém sabe aonde. E ele estava falando que falando justamente para os jovens e para os adolescentes que estavam na casa adolescente e para nós pais também. Ele estava falando o quê? Que hoje, o tempo que eles estão dedicando ao Senhor está sendo muito proveitoso. Por quê? Porque eles vão dedicar o tempo deles o máximo para o estudo, para fazer a vontade do Senhor e se guardar. Porque ele estava falando que já não existe aqui ainda não, mas no Japão já existe, que disse que uma gotinha do seu sangue a inteligência artificial, que ele falou que é isso que vai acontecer daqui para frente. Ele disse que empregos não vai existir. As pessoas, elas vão ter uma renda per capita, que fala mais ou menos esse nome, para que elas possam sobreviver. Porque a inteligência artificial ela vai tomar de conta de tudo. Não vai existir trabalho, não vai existir médico, não vai existir advogado. Aí me diga uma coisa, de que serve você muitas vezes ir para uma faculdade, sem passar pelo CEAP, pela casa adolescente, estudar, fazer uma faculdade, e muitas vezes, quando faltando pouco tempo para o Senhor voltar, e cadê o seu trabalho? Como é que você vai atuar na sua área? Porque não vai existir. E hoje, naquele momento que o irmão falou isso, eu pude realmente eu estava pedindo força ao Senhor e agradecer por aquela palavra realmente ter ouvido dessa forma, porque eu precisava realmente me acalmar. E aquela palavra ela veio de cheio assim, para realmente fazer com que eu pudesse me acalmar. A ausência da minha filha, né? Porque assim, eu estava achando difícil chegar na reunião no final de semana e não vê-la. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas.
E graças ao Senhor, enquanto eu chorava porque ela tinha ido, lá depois a gente estava tendo comunhão e teve uma irmã que falou: irmã, você chora porque a sua filha foi para casa de adolescente. Eu não tive essa oportunidade. Meus filhos hoje não se reúnem. Hoje, nem meus netos. Porque se eles tivessem visto essa ferramenta hoje, eles estavam aqui comigo. Estavam se reunindo. Aí, hoje eu sinto falta dessas ferramentas. Por quê? Porque eles não estão mais comigo. Hoje é só eu e meu esposo. Você sabe o que realmente aconteceu. Todo mundo conhece a irmã de Açu. Mas, assim, eu pude realmente me encorajar naquele momento e pude agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por ouvir essa palavra de conforto, porque foi realmente uma palavra de conforto para me encorajar naquele momento. E quando eu cheguei lá, né, ela saiu de carreira e abraçou o pai. Todo mundo olhou para mim: olha, mãe, tu passa a semana toda chorando e ela abraça o pai. Mas, irmãos, eu pude realmente me confortar e agradecer ao Senhor por essas ferramentas, né, porque isso realmente, o Senhor está muito perto de voltar e a gente tem visto isso com mais frequência. Porque os jovens, adolescentes e até mesmo para os que ainda não foram, se encorajam. O tempo é hoje. Não espere para amanhã. Amém?